Muito boa noite, então, oficialmente, damos as boas-vindas aos nossos queridos amigos, convidados e achegados a mais um encontro dos amigos de Labrisul, dessa vez ainda online, né? Mais felizes por essa oportunidade. Hoje à noite a gente vai receber Patrick Dugan novamente aqui na casa. Ele já esteve conosco há um tempo atrás, se eu não me engano, 1 ou 2 anos atrás. Eu não consigo recordar agora. Também não. Então, quem participou lembra, então. Mas eu não sou muito bom de data, né? Mas ele Antes da teve. pandemia, né? Ah, sim, antes da pandemia. Eu acho que era mais no final de ano, né? Então, os Amigos de Labrisul é um movimento que começou com o Josué, a Lili. Hoje eles são obreiros de Labrisul, obreiros de Labri na Inglaterra. E é um espaço que a gente tenta, como alguns obreiros falam, dessa parte do Labri amplo, né? O Labri foi um movimento, uma casa fundada por Francis Schaeffer em 55, na Suíça, e eu acredito que, se não todos nós, conhecemos essa tradição, né? E aqui no Brasil, nós temos a casa que fica em Minas Gerais, em Lagoa Santa, próximo a Belo Horizonte. Também, hoje a gente tem alguns polos de amigos de Labrisul no Brasil, né? E acredito que nós somos o grupo que está mais tempo em atividade nesse formato, né? Temos um sonho aí de ter uma casa de Labri aqui no Sul, então estamos orando por isso. E também felizes por receber mais essa noite o Patrick, que tem um assunto muito interessante e instigante para partilhar conosco. Se o Jonas estiver aí, eu vou pedir para ele fazer uma breve oração ou algum complemento e a gente já passa a palavra para o Patrick. Tá certo, obrigado, Kenan, e agradecer também o Patrick pela oportunidade de nós ouvirmos ele nessa noite, né, participar e poder conversar com ele também, né, dizer que a gente fica muito feliz com isso e pela presença de todos também. A gente vai depois fica com o contato de vocês, né, e nós nos encontramos normalmente nas últimas sextas-feiras do mês, né. Então, vamos mandar o convite para os que estão vindo a primeira vez, podem acompanhar, e esperamos também que nós possamos retornar em breve aos encontros presenciais, né, que a gente possa ter uma experiência diferente, mas enquanto a gente não chega lá, sempre tem a oportunidade de nos reencontrarmos por aqui. Então, Pai, queremos te agradecer por essa noite, por podermos estar juntos aqui, te agradecer em especial pela vida do Patrick, que pode estar aqui hoje, falar conosco, Pai. Te agradecer por esse grupo e por cada um que pode estar presente hoje. Pedir que o Senhor esteja abençoando o nosso encontro hoje, Pai, em nome de Jesus, e que o Senhor possa estar também instruindo o Patrick e cada um que está aqui, Pai, abrindo o coração para que nós possamos estar recebendo, Pai, de Ti também, das Tuas mãos, a Tua palavra, possa estar penetrando em nós e possa estar frutificando, Pai, nessa noite, que possamos ter um momento também de crescimento juntos, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deixa eu só fazer uma linha antes de passar para o Patrick, que eu acabei me emocionando e não apresentei ele, né? Patrick Dugan é missionário, né, na Missão Betânia aqui no Brasil, já está há mais de 40 anos aqui no Brasil. Ele e sua esposa Nedra Dugan tem o grupo Vida Abundante, com muitas canções muito conhecidas, quase que eu diria assim, corre o risco de muitos de nós conhecer canções deles que foram interpretadas por outras pessoas ou de ouvir falar, e é a autoria dele. Ele é compositor e já escreveu vários livros, dentre eles 9 provas de autenticidade cristã, contra o sistema, enfim. Mas se eu vou ficar falando do currículo do Patrick, eu vou ocupar um tempo precioso. Então eu só queria fazer essa linha antes de passar, porque foi um ato falho meu ali. Patrick, bem-vindo. Obrigado, Kenani.
Antes de mais nada, eu não sei o que aconteceu. A minha tela se reduziu para só você, para mim e Kenani. Eu não sei que botão para apertar aqui. Tem alguma sugestão? Sozinho, eu não toquei em nada. Então, Eu eu acho não que estou vendo o pessoal. a sua configuração está para aparecer só quem está com a câmera ativa. Para te ouvir, o pessoal fecha a câmera para deixar talvez a transmissão mais lisa e menos pesada. Mas você pode. Tá. Ok. Eu vou te passar alguma sugestão no WhatsApp, se estiver aberto ali. Eu vou te Não. passar um. Aí, Não? não, aí a gente vai tocando, sem problema. Tá. Tá? Tudo bem. Muito obrigado pelo convite. A outra vez que eu estive aí em Novo Hamburgo foi muito agradável, gostei do ambiente. Eu tenho muita apreciação pelo Labrie. Já falei que os livros do Francis Schaeffer me abençoaram muito, levou ao entendimento muito mais amplo do cristianismo e a direção da cultura e as coisas que ele previa realmente aconteceram, né? Assim, em termos da filosofia prática das pessoas. Então, tenho essa apreciação. Inclusive, estarei no Labri de BH para uma visita dia 18, com o Daniel e a Bruna e o Nenê lá. Mas eu tenho muita apreciação e me sinto honrado para poder compartilhar com vocês. O que eu penso, o que eu vou compartilhar é com muita informalidade, tá? Mas é um assunto que com a passagem de tempo fica mais e mais relevante para mim e de fato é relevante para todos nós, sentindo ou não. É aquela coisa de envelhecimento. Então, eu preciso admitir hoje que eu não sou de meia idade, eu sou velho. Então, eu estou com 74 anos. Então, estes assuntos a gente colocou o título Não Deixe o Velho Entrar. Eu vou explicar isso mais para frente. Mas essa questão de saber lidar e, mais do que isso, se preparar para uma velhice feliz, produtiva, abençoada por Deus. Então, este é o meu alvo hoje à noite, é compartilhar algumas reflexões a respeito sobre isso. A minha ideia é que este assunto não é só para pessoas de idade mais avançada. Eu vi pelo perfil das pessoas que temos uma variedade de idades representadas aqui, né? Eu não vi todas as pessoas, mas imagino algumas pessoas ainda estão com seus 20 e poucos ou 30 e poucos e talvez outros mais avançadas. Mas o que eu estou convencido, e isso é através de muita leitura e pesquisa, experiências e conversas, que para poder terminar bem, você tem que começar cedo. Então, há certas práticas, princípios, atitudes que precisa fazer parte da nossa vida que vai nos ajudar a terminar bem. E o fato é que nem todo mundo termina bem. Eu estava lendo esses dias sobre um que terminou muito bem, foi o Paulo. Nós não sabemos detalhes sobre os seus últimas horas, ou coisa assim, mas eu lembrei desse texto aqui em 2 Timóteo, onde ele disse: já estou sendo derramado como oferta de bebida, está próximo o tempo da minha partida, quer dizer, está bem no fim. Aí ele falou assim: combati o bom combate, terminei a corrida. Usou essas comparações, né? De luta e uma corrida de olímpica, né?
E aí depois falou, guardei a fé. Isso eu achei espetacular. Então, eu quero terminar bem. Eu quero poder dizer que eu, né, eu combati o bom combate, mas mais importante que guardei a fé. E isso não é necessariamente verdade com as pessoas. Eu tenho um livro muito interessante, chama-se Etapas na Vida de um Líder. Eu acho que um livro que não pegou assim, fez muito impacto, me parece, mas é por Robert Clinton. E é uma pessoa que gastou muitos anos da sua vida estudando o trajetório de líderes, as fases da vida. E ele pesquisou líderes bíblicos, líderes na história, líderes atuais, para ver quais eram os fatores, né, que determinava uma boa liderança. E ele disse que ele e os que fizeram doutorado com ele fizeram literalmente milhares de pesquisas. E ele chegou à seguinte conclusão, que é até assim, meio assustador. Ele chegou à conclusão que só 1 em 3 dos líderes investigados terminaram bem. Agora, eu não estou preparado para dizer quais eram os fatores, quais eram os fatores que levaram pessoas a não terminar bem, mas eu achei essa coisa assim interessante. Eu acredito que ele está falando sobre tanto sua liderança, sobre sua influência e sobre a sua vida pessoal. Então, isso aí leva a gente a pensar, né? Então, a gente quer terminar bem. Então, e eu gostaria de dizer isso, eu estou convencido que para terminar bem, tem que começar hoje. Por isso que eu sinto liberdade para falar sobre este assunto com pessoas de várias faixas etárias. Agora, a gente sabe que nós vamos viver mais tempo do que os nossos antepassados, né? Então, em 1930, se você for brasileiro, a sua expectativa de vida ao nascer era de 36 anos. Já pensou? Muito isso é devido à mortalidade infantil, né? Mas não somente isso, nós estamos vivendo, de fato, mais tempo. E a expectativa de vida hoje no Brasil é em torno de 75, 76. Acho que a pandemia diminuiu isso um pouquinho. E também eu achei interessante, estudando um pouco sobre isso, que mais velho que você sua expectativa de vida vai aumentar, porque você já escapou da infantilidade, infantil, e você já escapou de algumas outras coisas. Então, por exemplo, se você tiver 40 anos hoje, a sua expectativa é um pouco maior do que de 75 anos. É em torno de, se você é homem, 76, se você for mulher, é 81. Então, e a coisa vai aumentando. Se você está com 70 anos, a expectativa de vida de um homem é de 83 e a mulher 86. Então, é interessante isso, né? Mas isso, na verdade, não tem muita coisa a ver conosco. Mas eu penso sobre mim, eu olho para essa coisa aí, né? E eu tenho mais, assim, talvez uns 10, 11 anos de vida, assim, estatisticamente. Agora, a gente sabe que as estatísticas são médias e você não pode garantir isso. Pode ser que minha vida vai terminar isso ou que vai prolongar um pouco mais. Mas é importante a gente trabalhar este assunto, né?
Então, o que vamos falar hoje não é algum tipo de fórmula mágica. A gente tem umas más notícias, umas boas notícias, né? E também aquilo que eu vou compartilhar não vai te deixar assim sossegado na sua poltrona. Vai ser, a gente vai ser encorajado a levantar e melhorar, né? Mas meu desejo hoje à noite é incentivar todos nós a preparar a vida, preparar para viver uma vida longa, útil e abençoada, né? Eu notei uma coisa assim, uma citação de Billy Graham, que eu copiei, disse: a minha vida toda eu fui ensinado como morrer como cristão, né, ir para o céu. Mas ninguém me ensinou como eu devo viver na velhice. Então, a gente não vai falar tanto sobre a velhice em si, mas os fatores, os princípios que leva a gente, prepara a gente para uma vida agora e ao longo do tempo, uma vida abençoada. Eu escrevi um livro sobre isso, não está ainda publicado, deve ser publicado o ano que vem pela editora Betânia, vocês podem aguardar, mas eu alistei, eu tenho aqui uma lista de mais ou menos 10 itens. A gente não vai falar sobre 10 itens, mas a gente vai dar uma pincelada sobre a maioria e concentrar mais em um que eu achei que a gente podia aproveitar melhor. Uma das coisas que eu pesquisei, que eu achei fascinante, era um estudo contínuo da Universidade de Harvard. Esta pesquisa começou em 1938 com alunos da faculdade. Então, eles decidiram acompanhar estes alunos. Agora, estes alunos têm mais do que 90 anos, né? Mas eles têm acompanhado periodicamente a vida de mais do que 800 pessoas durante esse período todo. E eles fazem questão de juntar esse pessoal, entrevistar essas pessoas, entrevistado por um psicólogo, examinado por um doutor e mais pessoas, e para ver como é que eles estão neste processo de envelhecimento. Então, tem muitas coisas interessantes que surgiram dessa pesquisa. Mas eu acho que o que mais me impressionou é que a ideia de que não é apenas genética e não é apenas o meio ambiente que determina a forma que nós vamos envelhecer. Mas há muita coisa, mais coisas do que se pensa, que estão sob nosso controle. Então, isso, por um lado, dá esperança, né? Aquilo que eu sou, aquilo que eu faço, aquilo que as minhas práticas, minhas decisões podem afetar positivamente meu futuro. Agora, além da esperança, vem a coisa de responsabilidade, que não é tão assim agradável. Quer dizer, eu sou responsável também de embutir na minha vida certas coisas. E eu acho que como cristão, isso é importante. Às vezes nós temos uma dicotomia que, de fato, Francis Schaeffer apontou com muita destreza. A primeira pessoa que me levou a pensar sobre isso. Aquela dicotomia entre o natural e o sobrenatural, né? Então, às vezes, nós, como cristãos, nós temos essa coisa assim, não importa o que faz com o corpo, não importa a cultura, não importa essas coisas aí, o importante é que a gente vai para o céu e levar muita gente conosco.
Então, obviamente, é de suma importância isso aí. Mas a nossa vida como um todo, o cuidado da nossa vida por nós, isso aí é algo que agrada a Deus. É importante para Deus a nossa vida como um todo. Obviamente, nossa vida espiritual é de suma importância, mas nossa vida espiritual não vive em isolamento do resto. Então, a gente sabe disso, né? Como é que tu ora quando você tem uma dor de dente? Né? Assim, nós somos um ser integrado e então todas as várias áreas são importantes para a nossa vida como totalidade. Então é muito, eu acho que muito importante. Uma das coisas que eu acho que é importante que a gente cuida, a primeira coisa é para preparar para uma boa velhice. E não é só, quando eu falo uma boa velhice, eu não estou falando sobre quando você aposentar, você tem 60, 70 anos, mas a vida de qualidade, assim, com 30, 40, 50 também. Então, e a primeira parte que a gente, que eu abordei, eu acho que de suma importância, é o nosso corpo. O que nós fazemos com o nosso corpo? Então, o nosso corpo é importante, importante para Deus, tão importante para Deus que Deus encarnou, não é? E não somente ele encarnou, mas ele está encarnado até hoje, não é? Então, o corpo, Deus valoriza o nosso corpo e nós devemos valorizar o nosso corpo. Então, isso aí é uma coisa assim muito importante. Na pesquisa do Harvard a respeito do corpo, eles falaram assim: o que você é com 50, mais ou menos prevê o que você vai ser com 75. Então, o importante não é começar a preocupar com o nosso corpo quando você faz 50, tem que com 49 não resolve. Então, há certas coisas que devemos cuidar. Isso a gente faz para a glória de Deus. E essas coisas eu sei que aí nem são não são fáceis, não são fáceis para mim, não são fáceis para ninguém, porque o corpo tem certas ideias e nem sempre as ideias do corpo são boas ideias, né? Um estudo, eles falam sobre 4 fatores, né? Primeiro, de não ser fumante, muito determinante. De não abusar o álcool, muito determinante. Para os cristãos, geralmente essas coisas não são tão, para a maioria não são difíceis. A maioria não vive nisso aí, mas alguns sim. Mas as outras partes que diz que desprepare a gente para uma longa vida produtiva é o problema de obesidade e problema de ficar parado, de ociosidade, né? Então, eu acho que são coisas que a gente sabe, mas eu acho que, como cristãos, nós temos que ver isso com seriedade. Não fanáticos, não é sobre estética, essas coisas, mas é sobre ter uma vida longa e produtiva para a glória de Deus. Então, o corpo é uma área que eu acho que é muito importante na medida que a gente olha para frente. Uma outra coisa que eu não diria que é menos importante de forma alguma é a parte segunda, o corpo, depois o nosso crescimento espiritual. Eu acho que essa parte, nós que na igreja temos uma consciência de que devemos estar com uma saúde boa espiritual. E devemos estar crescendo espiritualmente, chegando mais e mais parecido com Jesus. Agora espiritualidade virou uma palavra assim tão usada que meio que perdeu seu sentido
assim, cristã, né? Espiritualidade é estar em contato com o universo, ou estar em contato com você mesmo. Então, a espiritualidade virou um negócio assim, mas a espiritualidade cristã é basicamente o processo de Deus nos fazer mais e mais parecido com Jesus, não é? Eu acho que é isso aí. E eu não vou entrar nisso, vocês sabem muita coisa sobre isso, mas eu penso assim, alguém falou que isso foi uma coisa boa para mim. Disse que para ser um cristão e crescer e ser maduro, precisa primeiro um grande sim. Aquele sim de entrega, de dizer sim, Deus, não é a minha vida, eu não vou governar a minha vida, mas eu entrego minha vida a Ti por totalidade. Eu acho que isso é uma coisa que é um momento, assim, às vezes é um momento muito especial na vida da pessoa. Aquela vida de entregar o controle, a direção, o significado da minha vida a Jesus. Mas, em seguida, depois do grande sim, vem muitos pequenos sims, não é? Em que nós falamos, sim, senhor, eu vou te priorizar hoje na minha vida do tempo, eu vou separar um tempo para ti. Um pequeno tijolo, como se fosse. E depois vem uma tentação de gritar com alguém e, oh, Deus me dá graça, a gente não gritou. Nós estamos construindo tijolo por tijolo caráter. Grande sim e pequenos sims. E isso envolve claramente a nossa vida das disciplinas espirituais, que nós temos tempo que nós separamos para Deus. Então, uma outra área que é determinante, eu acho que isso também a gente sabe muito bem, é nossos relacionamentos. As pessoas que, isso é comprovado por várias pesquisas, as pessoas que têm um bom relacionamento familiar, têm bons amigos, pessoas assim vivem com mais vitalidade por mais tempo. Então, eu acho que nós, como cristãos, temos um outro coisa ali, que é não somente família e amigos, mas irmãos em Cristo. E a necessidade e a bênção de estar com pessoas que nós temos um compromisso com Jesus e um compromisso também com um corpo de Cristo, com um grupo de pessoas. E esses relacionamentos enriquecem nossa vida e essas que nos dá também uma preparação para um futuro. Então, isso também é uma área que a gente tem que dar tempo. A gente sabe, eu muitas vezes tenho que falar comigo mesmo, né? Relacionamentos são mais importantes do que coisas. Relacionamentos são mais deve ser onde nós priorizamos o uso do nosso tempo. Relacionamento. Então, não cumprir a tarefa às vezes é menos importante do que ter aquela conversa com alguém. E isso faz bem para nós ao longo da vida. Nós temos uma conhecida que ela está alienada de todas a família dela. E o marido não está bem de saúde. Eu penso, que vai acontecer com ela? Se ela falecer, se ele falecer, ela não tem filhos, e alienado do resto da família. Que tem o futuro dela, né? Felizmente, ela é uma pessoa que tem a família espiritual, né? Ela tem a igreja. Então, relacionamento, muito importante. Uma outra coisa, assim, além de relacionamento, seria relevância. Isso tem uma coisa, assim, que tem me preocupado, assim.
de ter uma relevância até o final da vida, né? Porque o que a gente vê, e eu já sinto isso, quando você é velho, você é meio descartado de muitas coisas. Você não é convidado como você era convidado para participar de uma coisa. Você não tem muito futuro, vamos dizer, literalmente, você não tem muito futuro. E a gente quer é jovem, que tem mais vitalidade. Nós somos meio assim atrasados e a gente não sabe lidar até com a informática, essas coisas. Então, como é que nós podemos manter um grau de relevância que Deus quer para nós, né? Então, acho que isso é outra coisa. Eu alistei 3 coisas, não vamos entrar nisso aí, mas para a gente ser flexível sobre as coisas que não são princípios básicos. Se a gente quer ser relevante, a gente não pode ser, não, tem que ser feito do meu jeito. A gente tem que ser mais flexível. A gente tem que ser futurista. A gente não pode só ficar olhando para trás. E eu vejo a tendência do velho comigo, com eu mesmo, dizer, como era bom antigamente, aquelas coisas que, na verdade, não era tão bom antigamente. Mas temos que ser futuristas. Gostei muito da minha sogra. A minha sogra era uma figura fantástica. Ela faleceu com 99, mas eu nunca ouvi ela falar sobre as pessoas hoje em dia. Nunca ouvi isso. Como foi bom naquele tempo, nunca ouvi falar isso. Ela estava sempre olhando para o futuro. Eu me lembro, eu fui ver ela na casa dela um dia, ela tinha um violão. E ela tinha 80 e tantos anos, eu acho. Aí falei, Deli, o nome dela. Ô, Deli, o que você vai fazer com esse violão? Ah, eu vou aprender. Então, aquela coisa sabe, muito importante. Relevância, se a gente quer, temos que ter não podemos ter aquele atitude de velho. Vocês sabem que não é só pessoas de 80 anos, não. Eu já ouvi pessoas a falar com 50 anos, dizer, que eu estou muito velho, muito cansado, e não sei o quê, estou só esperando para aposentar. Misericórdia, misericórdia. Podemos ser relevante, vai ser diferente. Não vai ser a mesma coisa quando eu era jovem, mas a gente pode usar nossos dons e coisas para abençoar pessoas, né? Outra coisa, a gente não vai entrar aqui, sabedoria, não precisamos mais de informação, precisamos de sabedoria. Outra coisa é nossa vida financeira, não adianta. Estive conversando com uma pessoa, não muitos dias atrás, e é uma pessoa de 60 e poucos anos e sempre trabalhou em serviço particular. E aí eu perguntei, vocês pagaram INSS? Nunca pagaram. Então, para a nossa vida financeira, precisamos trabalhar um plano, não para ser ricos, mas para não pesar sobre outra pessoa. A pessoa diz, eu confio em Deus. É verdade, tem que confiar em Deus. Mas Deus quer que você que trabalhe, que use de planejamento. Tal. Eu acho que essa área financeira é muito importante. Mas o que eu queria focar nos próximos, tenho mais 15 minutos aqui, eu queria focar em mais uma coisa que eu acho tão, assim, fundamental e uma coisa que a gente já pode criar hábitos, formas de encarar a vida desde já. E essa coisa que eu vi em de muitas pessoas é uma chave para terminar bem, para envelhecer bem, é atitude, sabe? De atitude.
Aí vem o nome que a gente colocou nessa palestra, né? Não deixe o velho entrar. Esse nome vem de um artista, né? De Clint Eastwood. Vocês lembram talvez dele, sempre aquele cara com meio fechado e fazendo aqueles faroeste, né? Mas inclusive, ele saiu com um, um novo filme agora. Eu não vi esse filme, mas e ele tem 91 anos. Então, alguém estava fazendo uma entrevista, eu vi essa entrevista, eu acho que no YouTube, e isso quando ele estava fazendo um filme anterior, que eu achei muito legal, A Mula, não sei se alguém assistiu esse filme. E ele era o roteirista, ator e diretor desse negócio. Ele tinha, naquela época, eu acho que 89 anos. Aí a pessoa entrevistando o Clint Eastwood falou, olha, e aí, coisa, né? Muita disposição e tal, e será que vai ser o seu último filme? Ele ficou um pouco assim, até meio ofendido, falou, que você não gosta dos meus filmes? Aí a pessoa, não, ficou sem jeito, disse, não, não é isso não, mas onde você acha essa disposição de fazer o que você faz com essa idade? Ele disse assim, ó, eu levanto e eu não deixo o velho entrar. Legal, né? Eu não deixo o velho entrar. Então, eu acho que isso não é coisa só de ele começou com 88, não. Eu acho que era uma forma uma atitude que ele tem mantido durante a vida. Então, eu queria falar sobre, rapidamente, dar uma passadinha. Depois, se você quer comentar uma coisa ou acrescentar uma coisa, ou desconcordar, a gente vai ter esse tempo depois, né? Ou quer falar mais sobre um desses pontos, mas acho que esses pontos sobre atitude são muito importantes. A primeira atitude é de realismo. Deixa eu só pegar aqui. Realismo. O processo de envelhecer, e eu sou testemunho disso aí, com meus 74, tem os prós e contras, né? E a gente não deve, assim, entrar nessa coisa de slogan, todo mundo pode viver até 100 anos, ou eu acho que eu tenho um amigo que não gosta dessa frase, a melhor idade. Ele disse, melhor idade para os médicos, né? Então, esse otimismo meio vazio, acho que não é atitude, não é a coisa assim, aquele pensamento positivo, sim, mas não daquela forma, tem que ser realista. Então, a gente vê várias coisas negativas sobre envelhecer, eu sei, a gente sabe, o corpo, até a parte mental não é o que era aquele senso de crescente de nossa sentido da nossa mortalidade, a gente sente a sombra da morte, né? Às vezes com mais, né, em nosso pensamento, nós somos assim rotulados de velhos e geralmente isso não tem boas conotações. Nós ficamos mais dependentes das pessoas. Isso é tudo assim negativo, mas tem coisas positivas também, que são realistas. Uma coisa, eu acho que a gente não tem a mesma necessidade de provar quem somos, né? Aceitamos quem somos e não precisamos impressionar também as outras pessoas. Positivamente, temos tido boas e más experiências que nos fez pessoas mais sábias. Isso é um outro capítulo. A gente pode ganhar muita credibilidade. As pessoas
olha para nós e pensa, não, ele não vai fazer aquela coisa idiota, não, porque ele, ele tem dicas para nós, porque já viveu muito. Uma outra coisa que eu vejo, quando aí que vem com mais idade mesmo, eu diria, pelo menos para mim, o senso de mortalidade faz com que a gente mantém um senso de urgência na nossa vida. O que eu vou fazer, eu não posso postergar, eu não posso deixar para depois. Eu tenho que fazer agora. E eu acho que às vezes a gente tem essa procrastinação que é terrível. E ficar mais velho, você começa a pensar, não, eu não tenho mais 50 anos para fazer as coisas, né? Então, o relógio está tic-toc, tic-toc, né? Então, tem coisas boas. Então, acho que a primeira coisa, a gente tem que ser realista, tanto para as coisas más quanto as coisas boas. Boa atitude sobre a vida e a velhice. Uma segunda atitude muito importante é não usar a nossa velhice, a nossa idade, vamos dizer, como desculpa, sabe? Essa coisa começa e a gente tem que já programar a gente. Eu não vou fazer isso. Eu não vou, porque às vezes a gente pensa, não, deixa o mais jovem fazer, principalmente se é uma coisa assim chata ou envolve carregar peso, né? Deixe isso os jovens, não sei o que, isso às vezes começa muito cedo na vida. E às vezes, se é uma tarefa agradável, aí de repente eu fico com aquele vigor, né? Mas essa coisa, a gente pode usar a crescente idade para alimentar preguiça. Então, não vou usar a minha idade como desculpa. Você lembra, na história bíblica, Caleb, 85 anos, sai para guerrear, né? É importante, temos que ser realistas. A gente não, certas coisas a gente não vai fazer porque, né? Não, eu estou falando com vocês que têm 35 anos, tudo bem. Mas aí, mais para frente, você vai começar a não provar que você pode levantar aquele saco de cimento quando você vai arrebentar a coluna. Então, realista de novo, mas não usar idade como desculpa. Então, é isso, estou tentando, estou tentando fazer isso aí. Outra coisa, e é um hábito que a gente deve começar desde já, de focar no positivo, focar no bem. O que nós focamos é muito importante. Eu tenho um casal muito querido, e até parentes meus, era meu irmão mais velho, e sua esposa sempre foram exemplos para mim, positivamente e negativamente. O Leroy, que era meu irmão, ele, ele era hipocondríaco, né? Assim, meio, eu não sei se foi diagnosticado, mas ele sempre reclamava de uma dor aqui, uma outra coisa ali, tomava um monte de pílulas, e sempre assim, corria para o médico, não sei o quê. E mas apesar dessas coisas todas, ele viveu até 88 anos. E ele fazia as coisas, ele pregava, ensinava, caminhava, o foco dele era nas coisas negativas. A esposa dele era o contrário, o Vani. Ela sofreu um aneurismo com, acho que menos que 30 anos, perdeu quase toda a sua visão. Ela só enxergava uma coisa assim, uma pequena área de visão. Ela tinha problemas de saúde, diabetes, não sei o quê. Nunca ouvi uma palavra de reclamação e a vida dela era boa. Então, tanta coisa naquilo que essa atitude de gratitude, né? A atitude de ver
de gratidão. É onde nós vamos focar. Então, se a gente pode, talvez a gente reconhece isso na gente, né? Eu tenho uma tendência de sempre ver o lado negativo, de focar naquilo que está errado comigo, das coisas e tal. Rapaz, a gente precisa meditar nas promessas de Deus e começar a pensar diferente. Amém? Número 4, não vou ser controlado por medo. Então, medo é uma realidade existencial. Nos protege, a medo nos faz evitar os perigos e tal, mas também que pode nos paralisar, principalmente na medida que a gente vai avançando na vida. Então, eu tenho vários medos. Eu tenho. Eu tenho medo de uma morte dolorosa, prolongada. A gente às vezes tem medo de acabar o dinheiro, medo de Alzheimer. Quando você não lembra o nome de pessoa que eu sou terrível, o Alzheimer. Medo de impotência sexual, medo de ser dependente das pessoas, sabe? Essas coisas. E nós temos esses medos. Então, é importante. Esses medos não são só o de hoje, né? Não, aliás, não só de velhos acima de 60. Esses medos começam mais cedo. Então, como é que nós vamos lidar com qual a atitude? Então, a Bíblia fala atitude é a atitude de coragem. A Bíblia fala muito sobre coragem. Coragem não é a ausência de medo. Coragem é fazer, apesar do medo, aquilo que devemos fazer. Não é verdade? E medo faz parte da vida humana. Eu aposto que Daniel, encarando aqueles leões, sentiu medo. Davi, olhando para Golias, acredito que pressão arterial subiu. Jesus até, ele pediu que a cálice, se fosse possível evitar, de evite, e ele estava sentindo. Então, não tem nada errado, mas o que nós fazemos com o nosso medo? E medo antídoto é coragem, que não é ausência de medo, mas a disposição de fazer o que tem que fazer, apesar do medo. Assim nós vencemos. E eu acho que essa coragem se baseia em nossa fé. Então, a pessoa que não tem Deus na sua vida, falta esse elemento. Mas por exemplo, Josué era acometido de medo. Quando Moisés passa o bastão para ele, 3 vezes na Bíblia, você pode averiguar isso, 3 vezes ele é incentivado a ser forte e corajoso. Primeiro, Moisés falou, tem que ser forte e corajoso. Depois, Deus fala com ele, seja forte e corajoso. Depois, o povo, seus liderados, falaram, Josué, seja forte e corajoso. Você pode averiguar, porque ele sentiu medo. Mas aí, o que deu sustentação para a coragem, a disposição de fazer apesar do medo? As promessas de Deus, a presença de Deus. Então, você pode ler em Deuteronômio 31. O Senhor vai diante de você, é a minha tradução, e estará com você, nunca vai te deixar ou se abandonar. Não tenha medo, não fique desencorajado. Como eu estive com Moisés, estarei contigo, nunca vou te deixar. Então, essa coisa, irmãos, eu falo comigo, não precisa ficar com medo, tenha coragem, porque Deus está conosco, Jesus está conosco, tanto faz o que acontece. Então, este hábito de coragem é muito importante. Mais 2 coisas rapidamente e a gente termina.
outras duas atitudes. A gente tem realista, não usa a idade como desculpa, focar no bem, não seja controlado por medo. A quinta atitude é continua usando e desenvolvendo seus dons. Deus te deu dons. Todo mundo tem dons variados de vários tipos. E esses dons é para usar até o fim, Deus permitindo. Você lembra? Abraão torna-se pai com 100 anos. Né? Caleb, já mencionamos, com 85 sai para conquistar. Você lembra? Simeão e Ana vão abençoar o Messias lá no templo. Então, e aí, se você olhar para a história, você vê um monte de gente que faz coisas usando seus dons na velhice. O filósofo Kant escreveu o primeiro livro dele com 57 anos. Já pensou? A gente vê outros ganham prêmios com 80 e poucos anos. A gente viu o Anthony Hopkins, o ator inglês, ele ganhou o Oscar com 83, né? Então, essas pessoas tinham uma atitude de aquilo que tem dentro, aquilo que sabe fazer, as capacidades de Deus dadas por Deus, não vou ficar só sentado, não. Eu vou desenvolver e aperfeiçoar e usar os meus dons até o fim. Às vezes de forma diferente do que na juventude. Mas vou usar os dons que Deus deu até o fim. A minha família, eu tinha um irmão que exemplificou isso para mim. O Kenneth, ele já é falecido também. Mas ele era homem de negócios, ele gerenciava uma firma e por muitos anos. Ele era dessa área de dinheiro e ganhar dinheiro e gerenciar, né? Era a área dele a vida toda. Aí, um dia, ele estava, assim, tinha que aposentar por problema de coluna, ele tinha, eu acho que, não sei, tinha talvez seus 58 anos por aí. E ele estava sentado um dia, brincando com os netos. E ele tinha, como é que chama? Esqueci a palavra, essa massa, né, que você faz coisas com massa, e as crianças estão com a massinha e brincando e fazendo coisas. Aí ele pegou uma massa assim e olhou e tinha sua neta bonitinha sentada ali e começou a mexer com a massa e foi ali fazendo e descobriu que ele podia fazer tipo uma escultura, uma figura que parecia com sua neta. Ele não sabia que tinha essa habilidade. Então, ele começou uma nova etapa na vida dele como escultor. E fez até, assim, exposição das suas criações. E isso na velhice. Então, Deus te deu capacidade, fica criando. Se a sua capacidade de fazer pratos de comida deliciosos, se é para resolver problemas financeiros das pessoas, se é para cantar, se é para fazer escultura, se é para fazer coisas na construção, se sei lá o quê. A habilidade para ajudar pessoas, aconselhar pessoas, se é um dom para pregar, sei lá o que é. Mas vamos usar e aperfeiçoar nossos dons e nossa criatividade até o fim. Isso é uma atitude muito importante. Amém? Talvez você vai até descobrir que você é escultor, hein? E a última. Então, tem umas pesquisas sobre, eles chamam de zonas azuis, em vários lugares no mundo, onde as pessoas vivem por mais tempo.
Então, tem 5 zonas que foram pesquisadas com certo detalhamento. E a pergunta dos pesquisadores é isso: o que faz essas pessoas nesses lugares vivem por mais tempo e com mais satisfação e felicidade? Então, eles vão achando os fatores. Primeiro, obviamente, tinha fatores como dieta, cuidado médico, dinâmica social, tinha algumas coisas assim, né? Mas uma das coisas importantes que descobriu que as pessoas nessas regiões, nessas cidades ou zonas que eles chamavam, tinham um senso de propósito para suas vidas. Um senso de propósitos. A gente vai só sobrevivendo? Não. A gente tem que ter uma coisa assim que nos leva a pensar fora de nós, fora dos nossos problemas, fora da nossa saúde, fora da nossa das enigmas que vêm com a vida e focado um alvo maior, uma coisa maior do que a gente. Então, nós como cristãos, nós temos que ser consciente disso. De fato, a Bíblia é muito claro sobre isso. Em primeiro lugar, é contra esta obsessão de minha autoimagem, de que as pessoas pensam de mim. A Bíblia exemplifica a vida com a vida de Jesus. E aquela coisa de viver não para mim, mas viver para o bem de outras pessoas. A gente tem essa tendência inata, somos um mundo caído e nós somos caídos, e só pensarem na gente. Mas a Bíblia é muito claro. O grande mandamento. O grande mandamento qual é? Primeiro, amar a Deus, fora de mim. Amar a Deus, né, acima de tudo. E a segunda parte, amar os outros como a mim mesmo. Então, eu acho que eu ressalvo aqui, quando fala, eu já ouvi esse argumento, eu acho que muito fraco. Argumento que isso você tem que concentrar em se amar primeiro para depois amar os outros. Olha, gente, nós nos amamos. Às vezes nós somos insatisfeitos sobre alguma coisa nossa, né? Nosso nariz é muito grande, ou nós não sei, somos muito velho, ou careca, ou sei lá, coisa que a gente não gosta. Mas a razão que essas coisas nos incomodam é que nós somos apaixonados por nós mesmos. Então, quando fala devemos amar o outro como a si mesmo, é que a gente se ama mesmo. A gente cuida, a gente evita a dor, quer ter mais prazer possível, a gente quer conforto, nós nos amamos. Então, o incentivo é um propósito maior, fora de mim, de levantar de manhã e pensar: o que eu posso fazer para abençoar a vida de uma outra pessoa? Não é? Isso nos dá um propósito maior na vida. E, claro, este amor pelo vizinho implica não a grande mandamento, mas a grande comissão, de que nós devemos fazer discípulos para pessoas. Nós vamos servir nosso vizinho, fazer o que podemos fazer e tal, mas nosso vizinho não precisa apenas suprir as suas necessidades físicas, ele precisa ter os seus pecados perdoados, precisa experimentar o novo nascimento. E nós somos as pessoas que vamos mediar esta salvação para as pessoas. Uau! Então, razão para viver com propósito maior, nós como cristãos temos tudo que a Bíblia aponta é isso, viver para o bem, amar a Deus, viver para amar as pessoas,
e levá-los a conhecer a Jesus. Então, nós temos, essas são atitudes, né? Atitudes que devemos desenvolver desde já, não é? Trabalhar essas coisas e não para simplesmente prolongar a vida. A gente sabe que nós não temos controle. Podemos fazer tudo certo e ainda ser a vida encurtada por algum motivo. Eu tive a surpresa 2 anos atrás que eu tinha câncer. Nunca senti nada e descobri que tinha câncer. Então eu pensei, quem sabe eu vou morrer. Então a gente pode fazer tudo certo e ainda não ser como a gente sonhava a velhice. Mas com certeza, Deus quer que nós vivamos princípios bíblicos o resto da nossa vida e Ele quer que nós vivamos uma vida assim como Paulo chegou ao fim, né? Então, podemos dizer que para mim, Cristo é viver e morrer é lucro, mas na mesma hora, ele promete uma vida boa para os que o seguem. Aquele texto lá, eu queria até realçar, disse que, Salmo 1, né? Que podemos florescer como palmeira, crescer como cedro de Líbano, e vão frutificar na velhice, né? Então, a gente quer viver assim para a glória de Deus. Assim que termino as minhas reflexões, e eu não sei se alguém quer comentar ou debater ou questionar alguma coisa aí. Eu falei muito. Desculpe, talvez eu devia ter parado um pouco mais cedo. Se vocês ainda estão comigo, que na minha tela não estou vendo ninguém, mas eu espero que vocês estejam comigo. Muito obrigado pela atenção. Estamos aqui, Patrick, estamos aqui, firmes e fortes. Agradecidos pela tua fala, de maneira nenhuma se estendeu, acho que como o assunto é muito, muito interessante, tão docemente tocado, né, que parece que quando se fala de envelhecimento, já se aproxima algum tipo de afastamento ou de dor, a gente não quer falar disso, então, glória a Deus pela tua abordagem, acho que foste muito feliz. Mas antes já estou quase que comentando algumas coisas, mas eu quero abrir então a fala para o pessoal que está na escuta aí, pode abrir sua câmera ou abrir seu microfone, considerações, perguntas, dúvidas, contribuições. Fiquem bem à vontade. Se quiser usar o recurso de levantar a mão aqui, a gente consegue organizar melhor. Mas deixo a critério do pessoal aí essa ordem, né? Fiquem à vontade. Leandro, por favor. Boa noite, tudo bem? Isso, por favor. Achei bacana ali a questão que ele falou, né, dos nossos medos, né, e parafraseando o John Piper, né, que eu acho que vai ser bem conexo com o que o Patrick falou, né, que ele fala, né, bendita a fraqueza que nos faz depender de Deus e que nos tira toda a esperança em nós e no mundo, né, e é bem isso. O medo é uma coisa boa que Deus nos fez. Deus é perfeito no que ele faz, né, e essa questão de nós termos medos não é que nós não temos medo, não é ausência, é coragem, é fazer aqui, só deixa eu formular aqui, tá? O medo não é ausência de coragem, né? Nós temos medos, a gente segue com coragem, né? E enfrentamos sabendo que Deus está nos conduzindo nessa escuridão toda, né? É importante nós termos medos para nós sermos dependentes de Deus, né? Boa observação, realmente. Isso nos faz, se a gente não tivesse
nenhuma incerteza, nenhum medo. Então, inclusive, isso é um dos problemas da prosperidade. Até o povo de Israel, época de vacas gordas e está tudo bem, é a hora que o ser humano tende a afastar de Deus, né? Exato, exato. Boa. Queria agradecer ao Patrick, achei excelente a exposição de tudo que ele falou. E o que me chamou mais atenção foi a questão da atitude, né, da gente sempre usar os nossos dons até o fim da vida. Porque é interessante que não... Jesus fala, não se agrada de cristão morno, né? O crescimento espiritual, ele não tem parada, nunca. Ele, se tu parar, tu retrocede. Né? Então, pensando nesse crescimento espiritual, da gente sempre usar os nossos dons, isso vai fazer um envelhecimento saudável. Né? De tudo que tu falou, foi o que mais me chamou a atenção. E às vezes a gente vê a pessoa mais velha dizer, não, esse eu vou deixar para os jovens, né? Grande bobagem, né? Ele tem que ensinar o jovem a nunca parar. Né? Isso é um grande exemplo. Muito obrigada, gostei muito. Eu já notei que, às vezes eu fico... a nossa igreja aqui em São Leopoldo é bem jovem. Eu acho que a maioria das pessoas é 30 a 40 anos de idade e são poucas pessoas com cabelos brancos, né? E é engraçado, quando você está no meio de jovens, você começa a se sentir assim, jovem, né? Às vezes eu olho para aqueles ônibus levando os velhos para passeios, né? Eu pensei, misericórdia, eu nunca quero entrar no ônibus assim. Porque eu acho que Águas termais, a né? gente, a gente precisa, eu acho que o nosso mundo tende a segregar os velhos e os jovens. E nós vivemos numa sociedade que cultua a juventude. Nem todas as culturas são assim. Tem culturas que, com idade, você ganha respeito. Eu acho que essa parte não é muito... no mundo ocidental não é muito presente, não. Então, os jovens precisam dos velhos, mas os velhos também precisam dos jovens. A gente não precisa só... Não pode ter só pessoas da sua faixa etária como amigos e conhecidos e relacionamento. Eu acho que é intergeneroso, sei lá o quê. As gerações ter mais contato. Muito bem. Eu só ver se o Leandro tem alguma complementação, que ainda está com a mão levantada, ou passa direto para a Bruna. Olá, Bruna. Na realidade é o Daniel. Ah! Pegadinha, podia ser o Bento, imagina? Eles estão aqui do meu lado. Gente, boa noite. Bem-vindos, Obrigado. queridos amigos. Obrigado. Um abraço, queridos. Bruno mandou um abraço para todo mundo. Primeiro, parabenizar os amigos mais bom, valioso. Eu, obviamente, eu Patrícia. Quero fazer alguns comentários e fazer uma pergunta. Dani, antes de tu prosseguir, é só para mim que tá falhando o áudio do Dani, não? Não, é geral, acho. Geral? Tá. Peraí, deixa eu ver aqui a minha rede. Consegue Ok, rever. sabe, se desligar o vídeo, talvez fique um pouco melhor a conexão, se tá ruim. Outra vez seja porque eu tô sem fone. Não, mas eu acho que é a conexão, né, que tava. Porque ele vem bem a voz e dá uns espaços sem... Como se estivesse cortando as sílabas, né? Vocês estão me ouvindo bem agora? Com a foto Melhor. da Bruna ainda, tá? Isso aí. Tá melhor, né? Eu concordo plenamente. Mas eu vou fazer alguns comentários e deixar no final uma pergunta para ouvir o Patrick, né?
Bem, eu me recordo de uma parte da palestra que o Patrick falou sobre a questão do corpo, né? E como esse é um tema pouco explorado no contexto evangélico, né? Ao contrário, tem uma ideia que o corpo, e muitas vezes até isso se estende para a própria natureza, né? É algo um pouco descartável e que a gente tem que ir vivendo sem se dar conta dele ou sem se preocupar com ele, né? E já tem um tempo que eu tenho procurado ler mais sobre isso e lendo especificamente sobre a medicina indiana, né? Eles têm todo um cuidado de que deve haver uma integração entre corpo, mente e espírito, né? E aí eles falam que você precisa realmente, de fato, é, ter práticas e bons hábitos para que o seu corpo esteja, digamos assim, integrado, né? Porque quando ele está fora dessa sincronia, você tende a ter comportamentos ruins, né? E aí eu fico pensando também que, de alguma forma, às vezes, o nosso não cuidado com bons hábitos com relação ao nosso corpo contribui para certos comportamentos que não glorificam a Deus. E a gente quer resolver isso com mais oração ou mais leitura da Bíblia. Só que não conseguimos fazer isso, porque isso só vai acontecer com um cuidado com essa dimensão corporal, mais física, e, claro, integrado com o aspecto espiritual, né? E aí eu lembro, lendo sobre esse tema, né, a partir da medicina indiana, eles falam assim que o trabalho e o descanso são como se fossem duas faces da mesma moeda. Então, a mesma dedicação que você tem para ter um trabalho efetivo, você tem que ter para ter um descanso efetivo também. Então, você tem que se organizar para ter uma boa hora e dormir à noite num horário para que você tenha uma quantidade de horas adequada. Você vai diminuindo a exposição para a intensidade de luz. E aí eu fico pensando como isso é interessante, porque assim, a gente se dedica muito para o trabalho, por exemplo, mas a gente não gasta tempo pensando em como a gente pode descansar melhor. E aí a gente vai para a Bíblia e vê que o descanso é algo muito importante, né? Que Deus leva isso muito a sério. Eu só estou tentando exemplificar, né, para dizer que aspectos que envolvem o corpo são aspectos que a gente realmente deve levar em consideração e fazer isso integrando com essa dimensão da nossa vida com Deus. E aí vem minha pergunta, Patrick, quando é que você, na sua caminhada, percebeu isso e começou a ter mudanças de hábitos, né? A minha pergunta, porque assim, o senhor falou do Clint Eastwood, eu vou dizer que você é a nossa referência, né? Então a gente olha para você e fala assim, a gente espera chegar, se for da vontade de Deus, né, nessa idade, com essa disposição, com essa vitalidade. E eu sei que em algum momento você teve que tomar uma decisão e se reorganizar com relação a isso. Então minha pergunta é como é que foi esse processo para você? Se eu compartilhasse um pouco com a gente. Eu acho que eu tive a felicidade de criar hábitos quando eu era bem novo. Então, é porque não era nada assim, inicialmente não tinha nenhuma dimensão espiritual, não, né? Nem cristão. Eu era, na minha juventude, eu queria ser atleta, queria ser um grande jogador e tal. Aí o que me faltou foi habilidade, né? Mas eu tinha disposição, eu tinha. Então, eu criei o hábito de fazer exercícios e dessas coisas aí. Então, isso eu acho que não era o motivo certo, vamos ser tão santo, nada assim, mas tem valido para mim, porque eu criei esse hábito. E a coisa sobre o corpo é interessante. Às vezes a gente olha para vícios e hábitos como uma coisa negativa. Então, eu li um livro muitos anos atrás sobre intitulado Vícios Positivos. Então, falando de que você pode criar um hábito que vai ser de benefício para você. E o que acontece hoje comigo se eu não for fazer exercício, eu me sinto mal. Às vezes dá uma preguiça. Eu fui na academia hoje. Então, estava uma preguiça para ir na academia, que tinha um dia meio agitado e não sei o quê. Mas eu sei que se eu não fosse, o sentimento negativo seria maior. Então, isso não é muito espiritual, mas o que mostra é o valor do hábito. Então, se a gente consegue criar um hábito positivo,
em relação ao nosso corpo vai valer. Eu diria a mesma coisa sobre outras coisas, outras disciplinas. A gente pode criar um hábito de ter um tempo com Deus. Então a gente não se sente bem se não tiver. Coisa boa. Isso não é uma coisa assim legalista apenas. Pode ser um legalismo, mas pode também ser um incentivo para formar bons hábitos na alimentação, de exercício, mas também outros hábitos e costumes que a gente tem que vão melhorar nosso casamento, que vai melhorar em outras áreas também. Então, essa força de hábito pode ser uma arma boa. Falou. Muito bem. Seguimos a rodada. Alguém mais tome a palavra. Enquanto alguém se prepara, eu vou encaminhar uma questão também. É muito confortável intelectualmente, Patrick, entender a eternidade e perceber que o cristianismo ele te dá uma espécie de mapa, alguma espécie de corrimão, quando você está projetando passar pela morte ou chegar bem próximo dela, mas tem alguma coisa nas outras dimensões, né, que não é do intelecto, que te prendem aqui, te dão algum certo receio, e a gente vê com essa pandemia situações que a vida é tão frágil, parece que tão pueril, assim, de repente as coisas acontecem e tu tem uma série de inseguranças de como que você vai chegar próximo disso e chegar bem. Eu acho que tua fala vem confortando e direcionando muito disso, né? Mas eu queria especialmente te ouvir em relação a essa fragilidade da vida, que é um ponto que tu colocou, se tu pudesse explanar um pouco mais. Quando eu preciso entender, para além das questões intelectuais que eu entendi ali, compreendi, que pode acontecer assim, como acalmar o coração nessa turbulência da vida e dessa fragilidade, que parece que também para os jovens, ou para os mais não tão velhos assim, essa dimensão da pressão da morte com a pandemia acontece. Né? Não é só mais uma ideia de, entre aspas, né, uma ideia de velho. Acho que esse tema aí está vindo de uma forma muito, muito interessante também para esse aspecto. Né? Então, como é que tu percebe essa fragilidade da vida e como é que a gente se localiza, né, nessa situação, né? Eu acho que nossa mente, como você falou, e nossa espiritualidade vai dizer, não, morte é a porta para o céu, né? E a gente vê, às vezes, pessoas falando disso e fazendo. Olha, Paulo falou assim, né? Para morrer é lucro. Eu não estou nessa fase ainda, viu? Eu vou ser honesto, eu não estou afim de morrer, não. Inclusive, a Bíblia fala que a morte é nosso inimigo, a última inimigo a ser vencido. Então, a morte não era assim, vamos dizer, não é o mundo ideal que intencionou Deus, né? Então, eu acho que é um inimigo e nós não devemos ficar. Sabe que às vezes a pessoa acha que se morrer um ente querido, você não pode chorar porque vou ir para o céu. Eu vi Jesus lá olhando para o túmulo de Lázaro, comiserando com as pessoas, o que ele disse que chorou. Então, é uma coisa assim que não é uma coisa ruim mesmo. A morte não é uma coisa boa, não. É coisa ruim. Agora,
a gente às vezes, eu acho que algumas coisas, uma coisa que a gente não fala sobre a morte, a gente não quer falar sobre isso. Inclusive, nesse livro que eu escrevi, que não foi publicado ainda, o último capítulo é sobre isso aí. E eu não queria escrever esse capítulo. Eu queria falar sobre vida, velhice, vitalidade, não sei o quê, porque eu mesmo eu não gosto deste assunto. Mas eu vejo que é um assunto que a gente precisa abordar. Eu tive essa experiência anos atrás. Havia um ex-aluno meu que eu soube que estava com câncer. Ele tinha não sei se ele tinha talvez 30, 40 anos, e estava com câncer. Então, a gente foi na casa dele para visitar, mas ninguém havia falado com ele que era câncer. Então, ele sabia que ele estava com mal, ele tinha que operar e tal, mas ele nunca falou sobre câncer, nunca usou a palavra. E a família fez questão de nunca falar isso com ele. Então, aí ele tinha algumas coisas que quando ele era terminal, né? E ele morreu não muito tempo depois. E ele, naquela hora da morte, da coisa assim, séria mesmo, ele não tinha ninguém para compartilhar com ele sobre isso aí. A hora que mais precisava, as pessoas mais amadas, a sua esposa e outras mais, não faziam menção disso aí. Então, a gente precisa, a parte emocional, a gente precisa, às vezes, conversar sobre morte e pensar sobre essa realidade. E negar a sua existência, fazer de conta que não acontece, isso não é, isso não é cristianismo, né? E de não lamentar a morte do ente querido, é claro que a gente tem outra atitude a respeito. A gente sabe que não é o fim, mas a separação é real. E essa separação é inimigo nosso. Então, eu acho que a gente tem medos que a gente precisa, às vezes, expor. Eu penso sobre. Eu não tenho, assim, medo, vamos dizer, de estar morto. Eu tenho medo do processo, não é? Então eu preciso reafirmar comigo, não, mas Deus está comigo. Jesus estará comigo. Eu sei que vai acontecer e não vai ser tanto tempo não, porque eu sou velho. Então eu preciso sim, sempre voltar para aquela coisa. Nunca te deixarei, nunca te abandonarei. Ele estará comigo. O medo eu acho que é um outro medo sobre a morte, a gente não sabe exatamente como é que vai ser aquele negócio. Porque a Bíblia fala relativamente pouco sobre como é que vai ser. A gente sabe que tem uma coisa de estar com Jesus. A Bíblia fala também que vai viver, parece que os seres humanos vão viver na terra. A nova Jerusalém vai descer e vai ter. Então, eu não sei como é que vai ser o negócio. Eu não sei como é que vai ser quando meu corpo está enterrado e eu estou ali flutuando lá com Jesus. Como é que é o negócio? Então a gente não, então o medo do desconhecido também é real. A gente não, né? O desconhecido a gente sabe algumas coisas e essas coisas eu acho que devemos também alimentar essas coisas. Billy Graham, ele escreveu um livro, eu esqueci o nome até que eu anotei isso, eu não sei onde, mas ele escreveu um livro quando estava com 90 e poucos anos sobre a velhice e sobre a morte. Então, ele terminou assim, eu escrevi essas coisas. Sim, a- aproximando de casa seria eu não sei o nome em português, isso foi em inglês, nearing home.
mas ele falou um resumo assim, ó, devemos fantasiar também sobre o que nos espera, segundo Jesus. Então, a Bíblia fala que o céu é glorioso. Eu não sei, né? Diz que aí você lê em Apocalipse como que é o negócio, aí você tenta imaginar usando as figuras, né, que usou para descrever como joias de ouro e coisas assim, tenta imaginar, mas vai ser glorioso, com certeza. Ele falou, devemos ver que o céu é perfeito, não vai haver lágrimas, dor, choro. Ah, que coisa boa para meditar. Então a gente deve, né? É lugar de alegria, lugar certa, né? Então eu acho que essa parte também devemos viver nossa vida aqui, concentrando naquilo que tem que ser feito e tal, mas também estar meditando também na, na história, no final, que não é, morte não é o final, é o começo de uma eternidade que a gente nem imagina. E eu acho que essa é uma coisa assim também. O C.S. Lewis, eu acho que foi muito feliz nas suas alegorias lá de Nárnia, né? Então, ele falou que quando chega lá, é mais para dentro e mais para cima para o resto da eternidade. O que isso implica, não sei, mas é coisa boa. Então, realismo, mas também temos que trabalhar nossa cabeça para os lugares positivos, para coisas positivas. Falei muito tempo, desculpe. Muito grato. Isso é muito bom de te ouvir. Acalenta o coração e ajuda nesse processo. Obrigado mesmo. Pessoal, mais alguém quer colocar alguma questão? A gente já está quase finalizando aqui pelo horário. Então, deixo aberto aí. Então, não fique tímido se você tem algo a dizer, que a gente já está nos finalmente aqui. Por favor. Sem questões? Muito bem, muito bem. Vou agora chamar novamente o nosso amigo Jonas, o homem da gravação do botão do REC, para fazer o fechamento aqui com a gente. Eu agradeço a cada um que participou, teve com a gente aqui também. Jonas, por favor. Obrigado, Kenan, e agradecer em especial ao Patrick, né? Dizer que também é uma alegria rever a todos. O Dani aí também, especial, que participou com a gente aí na coordenação dos amigos de Labri Sul e agora está na casa do Labri aí em Belo Horizonte. A Fernanda estava perguntando até antes, né, como a gente trabalhava aqui no Sul, né, a nossa proposta aqui é de um grupo de amigos e ter essa conversa, esse espaço de hospitalidade, né? Claro que fica bem limitado com essa ferramenta virtual, né? Mas eu creio que logo a gente vai poder retomar os encontros na casa da Gislaine e do Roberto lá, que a gente pode ter um espaço até que seria o momento agora, né? De a gente ter um lanchinho, de ter uma conversa mais próxima, que aqui fica um pouco limitado, né? A Gislaine e o Roberto não puderam comparecer hoje, mas eles são os nossos anfitriões tradicionais. Mas agradecer a todos pela noite, acho que foi uma conversa muito bacana, né? O Patrick colocar um tema que a gente dificilmente conversa, né? Que é essa questão do envelhecimento, que acaba revelando muito, eu acho, do propósito, né? Porque o que eu vejo, pelo menos assim, em geral, é que familiares, amigos que vão envelhecendo, né? É que a pessoa coloca muitas vezes o coração dela em outras coisas na vida, né? Quando chega
a velhice ela acaba ou perdendo energia física, às vezes os filhos vão, né, sair de casa e acabam tendo a vida própria, a pessoa ela acaba perdendo aquelas coisas onde ela vai alicerçando, né, o coração dela e muitas vezes isso agrava uma crise, né, que a própria questão da saúde muitas vezes traz outros problemas, né, mas que colocar nosso centro, nosso coração em Deus, que é um desafio, né, que não é só uma questão intelectual, mas de vida mesmo, de prática, né, é o que nos motiva, né, e nos leva adiante, né, então, mas isso é uma coisa que a gente não consegue colocar na nossa cabeça, a gente precisa praticar sempre, né, como andar de bicicleta, né, se parar de pedalar, a gente vai cair, né? Mas, então, agradecer, Patrick, fazer uma pequena oração, acho, né? Não sei se tu quer botar uma palavra antes do nosso encerramento. Se não, fazer uma pequena oração, então, e desejar depois um bom fim de semana a todos, né? E que tenhamos aí também dias mais pacíficos, né? E não turbulentos aí que estão se desenhando para os próximos dias aí. Deus esteja nos protegendo também. Então, Pai, queremos te agradecer por essa noite, te agradecer por esse encontro, pela vida do Patrick, de todos que puderam estar aqui conosco hoje, de que o Senhor esteja abençoando o nosso final de semana, continue abençoando também o trabalho dos amigos de Labrisul, que nós possamos continuar, Pai, esses encontros, que nós possamos continuar também frutificando, Pai, na tua obra, no propósito que tu tem para nós, para as nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, amém. Então, Amém. pessoal, obrigado aí a todos e um ótimo fim de semana e mandaremos informações para os e-mails aí, esperamos encontrar vocês novamente em breve. Um abraço. Um abraço, pessoal. Patrick, vai dizer aquela frase? Acabou?